Na África Ocidental, um jovem de apenas 34 anos virou o rosto da resistência africana moderna. Com olhar firme, discurso direto e atitudes ousadas, ele desafiou a França, enfrentou os jihadistas e se transformou em símbolo de um novo sonho africano. Mas, junto com a admiração de milhões, ele também passou a ser vigiado, temido e atacado por potências internacionais, serviços de inteligência e até membros do seu próprio povo. Hoje, o seu nome está estampado em manchetes de jornais, posts virais nas redes sociais e relatórios secretos que circulam em salas fechadas de governos poderosos. Quem é Ibrahim Traoré? Um herói libertador ou uma ameaça ao sistema? Um novo Sankara ou apenas mais um nome na longa lista de líderes que ousaram demais? Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória impressionante do homem que está sendo chamado de o presidente mais procurado da África. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se, porque essa história está apenas começando. Ibrahim Traoré nasceu em 1988 em Burkina Faso, uma nação historicamente marcada por instabilidade política e pobreza extrema. Ainda jovem, ele decidiu trilhar um caminho que poucos escolhem. Entrou para as Forças Armadas, onde rapidamente se destacou. Inteligente, disciplinado e extremamente patriota, Traoré logo conquistou respeito entre seus colegas oficiais. Mas sua ascensão não foi apenas uma questão militar. Ele começou a se tornar conhecido por seu pensamento crítico, especialmente em relação à presença contínua do colonialismo na África moderna. Uma presença que, para ele, nunca foi embora, apenas mudou de forma. Em 2022, Burkina Faso estava mergulhado no caos. Grupos jihadistas controlavam grandes partes do país. O povo vivia com medo e o governo liderado pelo então presidente Paulo Henri Damiba parecia incapaz de resolver a crise. A população estava cansada e os militares também. Foi então que, em 30 de setembro de 2022, o capitão Ibrahim Traoré liderou um golpe de Estado relâmpago. Em poucas horas, ele assumiu o comando do país. A princípio, o mundo ficou em choque. Um jovem capitão tomando o poder, o que ele pretendia? Mas bastaram poucos discursos para o mundo entender. Traoré não era apenas mais um militar com sede de poder. Ele tinha um projeto, uma visão e um objetivo: libertar Burkina Faso na influência estrangeira e desenvolver a dignidade ao povo africano. Uma das suas primeiras decisões foi romper com a França, a ex-potência colonial que ainda mantinha forte presença militar e econômica no país. Traoré exigiu a retirada imediata das tropas francesas e declarou que Burkina Faso não seria mais um estado vassalo de nenhuma potência. Ele foi além, expulsou a Rádio France 24 e a RFI, dois dos maiores veículos de comunicação franceses, acusando-os de manipular a opinião pública africana. A resposta da população? Apoio total. Milhares foram às ruas para aplaudir ao presidente que, finalmente, teve a coragem de dizer o que muitos apenas sussurravam. Mas isso, claro, teve um preço. O Ocidente passou a tratá-lo como uma figura perigosa. A imprensa internacional o chamou de autoritário, radical e antidemocrático. Já nas redes sociais africanas, ele virou herói. Vídeos com seus discursos viralizaram. Músicas foram criadas em sua homenagem e jovens passaram a usar camisetas com seu rosto estampado. Enquanto a guerra contra os jihadistas continuava, Traoré enfrentava uma batalha ainda mais difícil: a guerra da informação. Em um continente onde a narrativa sempre foi escrita de fora para dentro, ele tentava reescrever a história com mãos africanas. Mas ele sabia que sozinho não iria longe. Foi então que começou a costurar alianças com outros líderes revolucionários, como Assimi Goïta do Mali e Abdourahmane Tiani do Níger. Os três países, todos localizados na região do Sahel, formaram uma aliança inédita, a Aliança dos Estados do Sahel. Essa união marcou o início de um movimento que muitos consideram o embrião de uma nova África. Os três países anunciaram a sua saída da CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, e começaram a desenhar uma integração própria,
com foco em soberania, segurança e desenvolvimento independente. Isso acendeu um alerta vermelho nas potências ocidentais. O que parecia ser apenas um líder rebelde em Burkina Faso, agora se tornava o catalisador de uma possível revolução continental. E para muitos isso era inaceitável. Hoje, Ibrahim Traoré é visto como um perigo real por forças externas. Há rumores de que serviços de inteligência já tentaram espioná-lo, derrubá-lo e neutralizá-lo. Internamente, também enfrenta desafios, traições, tentativas de golpe e sabotagens. Ele governa cercado de inimigos, alguns declarados, outros silenciosos. Mas apesar de tudo, ele segue firme, discursa com convicção, anda nas ruas com o povo, olha nos olhos das crianças e promete um futuro diferente. E talvez seja isso que o torna tão perigoso, porque um homem com ideias pode ser vencido, mas um homem com o povo é quase impossível de parar. Ibrahim Traoré é, ao mesmo tempo, esperança e ameaça. Esperança para milhões de africanos que sonham com dignidade, independência e liberdade. Ameaça para sistemas, potências e estruturas que sempre lucram com a instabilidade do continente. Chamá-lo de o presidente mais procurado da África não é exagero. Ele está sendo procurado por inimigos externos, por espiões, por governos que o querem ver calado. Mas também está sendo procurado por jovens africanos que o veem como símbolo de resistência, por povos esquecidos que, pela primeira vez, sentem que alguém está lutando por eles. A pergunta que fica é: até onde ele vai? E será que vão deixá-lo chegar até lá? Seja qual for o futuro de Traoré, uma coisa é certa: a África está despertando. E ele, com todos os riscos que carrega, pode ser a faísca de uma nova chama. Se esse vídeo te impactou, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Aqui é a Hora de África, onde a história de África é contada de um jeito que ninguém nunca contou.